Daí, pessoal, mais uma resolução. Na figura, os pontos P e Q representam as traves do gol de um campo de futebol. Entre os pontos A, B, C, D e E, qual é o que enxerga o gol sob maior ângulo? Bom, então, os pontos P e Q aqui, ó, significam as traves de um gol, como se eu tivesse aqui fazendo uma perspectiva, ó. Aqui o campo de futebol. Aqui a marca do pênalti. Seria uma coisa mais ou menos assim, ok? E aí, observando o gol desses 5 pontos, ele pergunta qual é o maior ângulo. É como se eu tivesse aqui, ó, olhando do A para cá, ó. Eu tenho um ângulo. Do B para cá, ó, eu tenho outro ângulo. Do C para cá, eu tenho outro ângulo. E assim eu começo a verificar qual é o maior ângulo. Então eu posso aí fazer os desenhos e intuitivamente observar o maior ângulo, ou eu posso fazer para essa escolha uma justificativa matemática. Então é isso que eu vou estabelecer aí para essa resolução. Primeiro, então, eu vou acrescentar figuras auxiliares aqui. Ó, e aí, em cada uma das figuras, eu vou fazer uma análise. Nessa primeira figura, aproveitando que é a figura da questão, eu vou analisar os pontos B, C e D conjuntamente, já que eles estão todos sobre a circunferência. Então, o que acontece? Ó, eu vou primeiro chamar esse arco aqui PQ, ó, esse arco aqui, eu vou estipular que ele valha alfa, então medida alfa. E aí eu vou ligar ponto P ao ponto B aqui para eu ter a noção da visão. E aí o que acontece? Ó, qual é a comparação entre esse ângulo aqui? Esse aqui é o ângulo da visão, tá? Esse ângulo aqui, que é o ângulo θ, ele é a metade desse ângulo alfa, né? Como o ponto aqui está sobre a circunferência, é metade do alfa. Se fosse assim, se eu tivesse o círculo e eu tivesse aqui o ponto B, e aqui estivesse o arco alfa, aí o arco aqui, ó, θ em B, e a gente chama isso daí de ângulo central, esse aqui seria, esse θ seria de mesma medida, seria congruente. Então, alfa igual a θ. Mas como o ponto B não está no centro, está sob a circunferência, então significa que o ângulo de observação, ele é, que a gente chama isso de ângulo inscrito. Esse ângulo inscrito é a metade de alfa. Então aqui, metade de alfa. A mesma coisa vai acontecer com C. Ó. Se eu vou usar outra cor aqui, ó. Se eu pegar no ponto C e fazer a mesma observação, eu tenho aqui um ângulo igual, né? Um ângulo escrito também de valor θ, que é metade do alfa. Vou fazer aqui com uma outra cor. Desse até aqui. E daqui até aqui. Ó, aqui de novo eu tenho o ângulo θ. Todos eles são iguais. E aqui θ, que é o ângulo de visão, está resultando metade do arco alfa. Então isso resulta alfa sobre 2. Eu quero o maior, né? Esses três são iguais, então já não pode ser nem o ponto B nem o ponto C, porque eu teria 3 respostas. Vou analisar agora o ponto E. Então aqui, mais uma vez, eu vou marcar aqui como referência, ó, esse arco alfa e vou estabelecer aqui do ponto E.
daqui, ponto E. E daqui. E aí eu tenho esse arco aqui, ó. Esse arco aqui, então eu vou chamar de... esse ângulo aqui eu vou chamar de beta. E como que é o procedimento para calcular beta? Bom, aí eu observo que existe a formação de um pequeno arco aqui também, ó. E esse arco aqui eu vou chamar de gama. Então significa que, nesse caso aqui, o beta, que é o meu ângulo de visão, ele resulta da diferença alfa menos beta divide por 2. Então eu tenho alfa menos o beta divide por 2. Então, de certa maneira, o beta, aliás, não é, é o ângulo beta é igual a diferença alfa menos teta, né? Não menos beta, menos teta, menos gama, e aí divide por 2, tá? É o arco maior menos o arco maior divide por 2, é a média da diferença. E aí eu tenho aqui B, dá para dizer que isso é o mesmo que alfa sobre 2 menos gama sobre 2. Então nota que esse arco aqui já é menor que o primeiro, né? Porque o primeiro deu alfa sobre 2. Esse aqui está dando alfa sobre 2 menos um pedaço aqui, ó. Menos isso. Então, por enquanto, esse aqui é maior. E aí eu vou para a terceira situação, que é com o A aqui, um ponto interno à circunferência. Então, eu vou colocar aqui mais uma vez a referência aqui, ó. Alfa. E vou fazer marcação daqui, fazer um arco que passe por A, mais ou menos até aqui, então. Então sai daqui, passa pelo A, vem mais ou menos até aqui. E da mesma forma, saia do Q, passe pelo A, vem até aqui mais ou menos. Ok. E aí eu observo aqui, ó, a formação de um arco também. Esse arco aqui eu vou chamar de arco que alfa, vou usar arco π. Então eu tenho que o ângulo de visão é esse aqui, ó. Esse é o ângulo de visão. Esse ângulo de visão eu vou chamar de φ, que é o que interessa para mim, é o ângulo de visão do A, né, olhando para o gol. Assim como aqui era do E olhando para o gol, e aqui do B olhando para o gol, do C e do D olhando para o gol. Então eu vou pensar que esse arco φ, que é o que interessa para mim, φ é igual, agora a média aritmética, eu vou fazer dividir por 2 a soma, né? Então eu vou pegar alfa mais π e vou dividir por 2. Então dá para dizer que esse arco, esse ângulo φ, ele é igual a π sobre 2, aliás, alfa sobre 2 mais π sobre 2. Então nota que o maior por enquanto havia sido π sobre 2, porque aqui era π sobre 2 menos alguma coisa. E aqui eu encontrei π sobre 2 mais alguma coisa. Então o arco de visão e o arco maior, o ângulo maior
é aquele a partir do ponto A. E aí eu marco isso na alternativa A. Ok? Então era isso, espero que essa resolução aí te ajude nos estudos. Fica meu forte abraço, te agradeço pela visita e até a próxima.